Olá, meninos do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula, né, sobre a poluição da água. A poluição da água, né, o conceito, né, de água poluída, ele compreende qualquer modificação física, química ou biológica que essa água ocorre, seja a adição de substâncias, né, sejam as substâncias líquidas, sólidas ou gasosas, e elas são capazes de tornar a água imprópria para o consumo, né, dos seres vivos. E o que é poluição, meninos? Poluição significa, né, degradação, contaminação, doença. A ação do homem sobre o meio ambiente quase sempre tem efeitos negativos, né, porque não são usadas as devidas precauções. Em outros casos, a contaminação ela é tão forte que muitas espécies acabam por morrer e extingue-se para todo sempre, né? A gente já comentou isso aqui, que alguns animais confundem o lixo com alimento e ao comer, né, eles ingerem e acabam morrendo. Então é um cuidado que a gente tem que ter. E aí nós vamos tratar de poluição da água, né? A água ela é contaminada de várias maneiras. A primeira delas é pela acumulação de lixos e detritos, né? Junto à fonte, ou poços ou curso d'água. Pelo esgoto doméstico de aldeias, vilas, cidades, que vai lançar o esgoto diretamente nos rios ou mares. E por resíduos tóxicos, né? Que são aqueles que a gente tem em empresa. E aí as pessoas não acham que a água não vai acabar, não vai poluir, não vai sujar. E aí suja, né? Não cumpre com os seus com as suas obrigações como cidadão. Pelos produtos químicos que os agricultores utilizam para combater as doenças, né? Então, ao jogar na planta, esse veneno cai no solo e aí com o tempo esse solo fica contaminado e aí quando há chuva esse solo é levado para dentro do rio e contamina o rio. Pela lavagem clandestina, ou seja, não autorizada de barcos em alto mar e que largam combustível. Pelos resíduos nucleares e radioativos, né, que são depositados no fundo do mar. Por acidente com náufragos dos petroleiros, né, que causam derrame em muitas famílias e também a gente tem um prejuízo humano, né, de vida humana, marinha, né? Quais são os problemas, né? A poluição dos rios, né, são jogados diretamente nas tubulações de águas e em valetas a céu aberto. Então, um dos problemas que nós temos são os odores, né, que são um mau cheiro que vem através do bueiro. E também uma grande carga de esgoto lançada diretamente nos rios da região sem nenhum tratamento. Recentemente eu vi uma reportagem eles falando que tiraram, né, 3 caminhões, que dá mais de 2 toneladas, né, de lixo reciclável de dentro do rio Tietê. Tipos de esgoto, né, nós já falamos alguns, mas eu destaco para vocês os industriais, que tem lançamento subterrâneo de produtos poluentes, e nós temos os resíduos nos rios, né, que acabam poluindo. Temos aí o tipo de esgoto, 99,99% das pessoas, né, é velório, qualquer líquido, ou qualquer substância, né, líquido que vem de outras regiões, né, e 1% é de matéria orgânica, né? Então, qual que é a origem desse esgoto? Tomando banho, quando a gente lava a louça, escova os dentes, né? Nós temos os esgotos pluviais, que é formado pela água da chuva, né? Que quando esqueci, pela água da chuva, tá? E pelas lavagens dos pátios, carros, ruas e calçadas aí, que não é o correto, tá, gente? Então acaba misturando e ele vai para a estação de tratamento de esgoto, faz o tratamento lá, que não mata tudo, e aí devolve isso pro rio. Doenças causadas pela água, né? Eu já falei essas doenças, né, na aula anterior. A água ela não pode ser bebida diretamente, então é interessante você filtrar ou ferver.
A água pode conter micro-organismos microscópicos, né, que eles podem causar doenças mais fortes. E ela também pode ser a contaminação se a gente tomar essa água, né, e ela não tiver feita a higienização adequada, nós podemos nos contaminar, né, e não pode nem tomar banho, nem fazer comida, nem lavar vasilha. Quais são os impactos que vai trazer no ambiente? Isso é muitos, tá, gente? Nós temos a mortandade de peixe, da ocorrência, né, do baixo teor de gás oxigênio. Possivelmente isso vai melhorar, né? O transporte de lixo associado ao esgoto, a perda da qualidade da água nos rios e nos canais, né? Aí é um cuidado aí que a gente tem que ter. Aqui eu peguei algumas imagens para vocês. Na primeira tem um esgoto sendo e no outro a gente tem um mar poluído por petróleo. Ano passado a gente teve um problema desse, né? Que as regiões litorâneas brasileiras, né, ficaram todas, né, em alerta aí por causa do problema que estava tendo, né? E tem, né? Com a poluição. Aí eu tenho não jogar lixo no rio, né? No esgoto, quer dizer, porque esse não consegue limpar, então coloca numa vasilhinha e coloca no cantinho da casa. O rio poluído por esgoto. A rede de esgoto é a maior vilão. O mundo não é ruim, tá? Ele apenas está sendo mal frequentado. Então pense direitinho se você, né, quer receber um porta-retrato falando que você cuidou mal do nosso planeta, né? Eu acho que a gente precisa aí cada um trabalhar dentro de você o que não deve fazer para não poluir, né? E eu quero que vocês façam a atividade do livro, páginas 65 e 66, que na próxima aula nós faremos as correções, tá ok? Beijo, feliz Dia das Crianças para vocês, boa semana. Se alguém aí se julga não criança, tá? For ganhar presente, pega e troca e me dá, porque já que não é criança, então não pode ganhar presente, tá bom? Beijos para vocês, até mais. Hello guys from 6th grade, how are you guys doing? Let's get back to our video classes and book exercises, resolution, this kind of stuff. And for today's class I have an easy exercise for you, but hold on a second please, let me lower the speed of the thing because it's loud. But first things first, let's open the books to page 14 and to page 14. So today is page 14 more exactly. On page 14 we're gonna be working with the text and comprehension. Então texto e interpretação. It's an easy exercise that we have to do, okay? So you just have to pay attention, read carefully the text, and remember that we have some skills while reading text and doing the comprehension. Então, quais são os métodos que nós temos para fazer a interpretação dos textos? Nós temos um método, por exemplo, de fazer o scanning e o skimming. Na verdade, o contrário. O skimming vem primeiro, depois o scanning. Que eu vou analisar o texto, buscar palavras que eu conheço, tentar entender ali primeiramente na fase do skimming. E a fase do scanning vem logo após, que seria aquela fase que eu vou ler o texto cuidadosamente, tentar entender mais partes, fazer junção de palavras, beleza? Então eu tenho que ter muita atenção nessas partes. Vamos lá então. Galera, agora na page 14, nós temos o reading, e esse reading diz o seguinte: read this text about Neil Gaiman. Are these sentences right? A. Or wrong? B. If there is not enough information to answer, choose. Doesn't say C.
Então, nós temos aqui ler o texto sobre Neil Gaiman, e aí nós temos aí, se a informação estiver certa, é a informação A, se estiver errada, é a informação B, e se não for mencionada essa informação, a gente coloca a letra C. Vamos lá então. O texto naturalmente introduz quem é ele, tem muito uso de verbo to be no presente, que é o tema que nós vimos na nossa última aula, certo? Então, provavelmente não vai ter tanto aqui o nome dele mencionado, porque lembra que a gente viu que a gente pode substituir por pronomes, e aí cada pronome e nome tem um verbo to be correspondente a ele. Então eu vou ter que analisar esses poréns aqui e analisar um pouquinho das características do Neil. Beleza, então fala um pouquinho sobre o que ele fez, o livro que ele escreveu, certo? Quando ele nasceu, de onde ele é, entre outros aspectos. Beleza. E aí, nesse caso, eu preciso que vocês identifiquem as informações no texto primeiro, o máximo que vocês conseguirem entender, ok? Então, identificando essas informações, primeiro aí, nós temos a 1, 2, 3 and 4, 5 and 6. Nesse exercício, vocês não vão precisar naturalmente colocar as letras A, B ou C, porque elas já são mencionadas. Então, nós temos aí o número 1. Neil Gaiman is British. Então, ele é British. Não vou traduzir o que é British, ok? Letra A já é o right, letra B já é o wrong e letra C doesn't say, não é mencionado. Então, eu vou marcar um símbolo de check, que é aquele Vzinho, na opção se for correta, errada ou não mencionado. Então, por exemplo, foi mencionado de onde é que ele é? Ele é British. Se estiver certo, eu marco um check na letra A. Se não tiver certo, se ele for American, eu marco um check na letra B. Se não foi mencionado no texto, marco um check na letra C. Number 2. He has a cat. Ele tem um gato. Number 3. He can make sushi. Ele consegue fazer sushi. Sushi. Number 4. Cable was his dog's name. O nome do cachorro dele era Cable. 5. Amanda is Neil's mother. A mãe do Neil se chama Amanda. 6. Neil's favorite author is Lewis Carroll. Então, o autor preferido do Neil é o Lewis Carroll. Então, vocês vão responder aí para mim. Já a number 2 diz o seguinte. Complete this paragraph about you. Quando a gente começa a entender um pouquinho mais sobre o verbo to be, a gente consegue ter uma noção de que eu consigo introduzir mais informações sobre mim. Eu sou tal coisa, eu tenho tal idade, eu estou estudando em tal escola, ok? Eu estou morando em tal lugar. Para falar todas essas questões, eu vou usar o verbo to be como o verbo mais simples e principal para eu estar dando as informações. E aí aqui na número 2, vocês basicamente vão ter que fazer, inspirado aí no Neil, um textinho, um parágrafo completando information about you, informações sobre você. Porém, essas informações, elas não podem ser copiadas literalmente do texto. Então, atenção, vocês vão ter que fazer com cuidado para não errar. Complete this paragraph about you. My name is. E o nome de vocês. I'm from. Eu sou da onde? I was born on. Eu nasci em qual data? My favorite color is. Minha cor preferida. Lembra que nós estudamos as cores? Dá para vocês utilizarem uma das cores novas que nós vimos. My favorite singer is. Cantor preferido. Ou cantora. My father's name is. Nome do pai. And my mother's name is. E o nome da mãe. I have. Eu tenho. Name is. E o nome é. Então, eu tenho alguma coisa e o nome dessa coisa é. Ok? My favorite book is. Meu livro preferido é. Quem não tiver alguma dessas questões, pode inventar informação. O importante é vocês completarem e utilizarem vocabulário suficiente para resolver os exercícios, ok? Então não tem problema. Mister, mas eu não tenho um livro preferido, eu não gosto de ler. Então, coloca um livro que você já leu. Não necessariamente você precisa ter gostado de ler, ok? Mas eu não tenho um cachorro, eu não tenho um pet. Inventa, coloca um pet que você gostaria de ter, um nome que você gostaria de dar para esse pet, ok? Então, eu quero ao máximo pedir para vocês tentarem fazer esse exercício sem tradução. É muito fácil, galera. É muito fácil. Vocês vão ler
que é uma dica, ó, quando eu estava começando a estudar, quando eu estava começando a interpretar os textos, eu tenho a mania de pegar uma mechanical pencil, uma lapiseira, e eu vou lendo e sublinhando cada palavra do texto. Por quê? Porque eu consigo identificar melhor palavras que eu não conheço e palavras que eu conheço. Eu vou fazer a segregação, oh my God, a separação dessas palavras, e aí eu vou tentar encaixar umas com as outras, beleza? E aí eu consigo chegar em informações simples. Por quê? Porque basicamente eu tenho já as perguntas, eu sei o que eu quero de resposta, então eu vou buscar isso no texto. Então já fica mais fácil. Tenta fazer sem o tradutor. Então, número 2, vocês vão criar um texto sobre vocês. E a number 3, read this profile and write a paragraph introducing this person. Aí vem um desafio maior para vocês. Por quê? Nós temos esse chart, esse quadro com as informações sobre a Isabella Castillo. Ok, eu tenho um quadro de informações, como se fosse um formulário. Só que agora eu vou ter que transformar isso num parágrafo. E aí, como é que eu vou fazer isso? Lembra que nós já estudamos os possessive adjectives, a dele, dela, ok? Os subject pronouns, eu, você, ele ou ela. E o verbo to be, he is, she is, I am, you are, we are, they are. Então vou fazer uso dessas estruturas para eu conseguir montar o meu parágrafo. Então como que eu vou fazer isso? Por exemplo, o nome dela é Isabella Castillo. Eu vi lá na número 2 que começa com my name is. Só que isso é meu nome é. E como é que eu falaria que o nome dela é Isabella Castillo? Então eu vou falar her name is Isabella Castillo. Aí vem I'm from, eu sou de tal país. Como é que eu vou falar isso pra ela? She is from tananã. Ela é de tal país. Então eu vou construir como se eu estivesse fazendo a número 2. Só que eu vou ter que colocar todas essas informações que a número 2 já me deu pronta. Do name is, do I'm from. Só que eu vou transformar para ela, para Isabella Castillo. Beleza? Porque a informação vai ser contada na terceira pessoa. Então lembra disso, vocês vão usar o he, she ou it. Ok? Para esses casos, a maior parte dos casos na verdade. Então prestem bastante atenção nesse exercício. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, podem me procurar. Não é difícil, galera. Essa parte é a parte de skills, de habilidades, de finalização do livro, da unidade, perdão. Então, vocês vão trabalhar com a gramática e com o vocabulário que vocês aprenderam na unidade. Então, nós aprendemos sobre cores, nós aprendemos sobre verbo to be, nós aprendemos sobre informações pessoais, sobre cumprimentos, certo? Então, aqui eu vou basicamente juntar tudo isso para colocar informação pessoal. E é importantíssimo a gente saber as informações pessoais em inglês, certo? Então, homework de vocês, página 14, leitura, interpretação e completar os exercises 1, 2 and 3. Ok? Bye bye, galera do sexto ano. See you. God bless you.